Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui junto com Fabi e Dr. Eric na terceira fase do eixo Educação, pelo primeiro congresso do Outubro Prateado do IBDPI. É com satisfação que nós vamos abordar um tema bastante interessante da psicanalista Fabi. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Instituto por essa iniciativa que é tão essencial, né, para todos nós. Assim seja. A Fabi é uma psicanalista do Team Partner da Maturi, Regional Campinas, contribui pela sensibilização corporativa da diversidade etária, recrutamento e seleção especializada em desenvolvimento humano e transição de carreira. É palestrante da diversidade etária e da intergeracionalidade e fundadora ECEL da Imperativa Behaviors to Grow, empresa de consultoria em desenvolvimento humano, carreira e negócios. E hoje ela compartilhará pelo Instituto Brasileiro do Direito da Pessoa Idosa esse assunto que diz respeito à educação da pessoa idosa. Com você a palavra, Fabi. Obrigada novamente, Daniela. Eu gostaria de iniciar aqui a fala de hoje trazendo um dado super importante para nós da Maturi, né? Nós levantamos a bandeira, junto inclusive das corporações, que que o número da população 50 a mais, ela vai dobrar até 2050, né? Esse número vai crescer bastante. Hoje nós somos 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. Em 2025, são 5 anos apenas para frente, né? O Brasil vai se tornar o sexto país com maior número de idosos no mundo. Em 2040, 57% da força de trabalho será de pessoas com mais de 45 anos. Em 2050, um terço da população terá 60 anos ou mais. Então, se falando da educação continuada, né, e das oportunidades de trabalho para a maturidade, gostaria de iniciar também falando sobre, especialmente, a Maturi. Por que a Maturi surgiu, né? Por que nós realizamos o nosso trabalho? Porque Marcos Luciak, que é o fundador da Maturi, percebeu, em 2015, que havia uma grande dificuldade das pessoas se recolocarem no mercado de trabalho, né? Então, de lá para cá, a Maturi foi criada e ela foi se aprimorando. Então, percebeu-se nessa trajetória que não era só uma dificuldade das corporações em manter as pessoas acima de 50 anos, que esse é um processo cultural, né, que nós estamos falando, um cultural tanto da sociedade quanto das corporações, mas também havia um outro lado, né, que era o dos matures. Carinhosamente, o nosso público dentro da Maturi, eles se intitularam desde o primeiro momento como matures, né. Então, quando eu falo matures, eu estou me referindo justamente à população 50 a mais. Então, os matures precisavam se atualizar, se manter mais atualizados, mais conectados. E aí, daí surgiram outras plataformas, por isso que hoje a Maturi ela é muito mais do que jobs, né? Ela nasceu com essa intenção de ligar oportunidades, né, entre as pessoas e as corporações, né, oportunidades de trabalho. E hoje ela tem, inclusive, uma plataforma que é a Maturi Academy, que é para desenvolvimento contínuo. Se houverem perguntas aqui, alguma coisa, eu só peço que vocês, por favor, me tragam, tá? Eu vou trazer algumas perguntas aqui também para vocês. Então, na Maturi a gente fala muito, a gente trabalha muito com o desenvolvimento dos matures e sobre a importância disso. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que acima de 50 anos as pessoas não têm facilidade com a tecnologia, né? E nós a Maturi todos os anos realiza um evento que se chama Maturi Fest. É um encontro, né, voltado para o empreendedorismo 50 a mais. Este ano, por conta da pandemia, ele foi 100% online e nós tivemos mais de 8 mil pessoas inscritas, né? Então, só por aí a gente já começa a perceber que existe uma discrepância entre essas crenças todas que foi gerada em cima das pessoas acima de 50 anos. Por razões históricas, culturais, enfim, a gente não precisa entrar nesses detalhes agora, né? Mas o nosso papel é justamente quebrar os paradigmas e trazer o intuito do lifelong learning, né? O comportamento do lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida.
Então, hoje, os maturos encontram bastante possibilidade de trabalho para se manterem atualizados também, com cursos que a Mature oferece, né, com programas de desenvolvimento, dentro e fora das corporações, diretamente aos matures, ou com as corporações, enfim. Tem muito desenvolvimento envolvido. Nesses 5 anos de trajetória, né, da Mature, a gente aprendeu muito que existe muito preconceito ainda atrelado à questão de idade. Então, eu gostaria de instigar quem estiver aqui nos assistindo, por favor, escreva aqui no chat. Como eu não estou vendo o chat, o pessoal pode me trazer se houver, né, se quiserem trazer aqui para mim. Gostaria de instigar vocês que estão assistindo que o trabalho mudou, né, bem como as relações de trabalho também mudaram. E aí eu queria perguntar se vocês sentem que também mudaram, que também estão acompanhando as tendências, né? As oportunidades existem de fato, mas elas estão muito mais ligadas ao fato das pessoas estarem conectadas, manterem a rede de relacionamentos, conectadas à tecnologia, entenderem que o aprendizado e o desenvolvimento tem que ser contínuos. Portanto, a gente não está falando só de dar oportunidades de trabalho, de oferecer novas alternativas, a gente está falando também de uma educação continuada. E como que nós podemos perceber isso hoje na sociedade? A gente vê muitos programas dentro de algumas universidades, né? Fora programas também há inscrição livre, né, das pessoas acima de 50 anos, e existem programas, como por exemplo da Unilever, em parceria que foi lançado agora com a Mature, do senhor estagiário, né, que é a contratação de pessoas acima de 50 anos, acima de 60 anos, depende, que estejam cursando uma nova faculdade, né, para um programa de estágio. Então, são iniciativas exclusivas para as pessoas acima de 50 ou de 60 anos, onde proporcionam e vem, acho que, trazer um reforço para essa mudança mesmo de cultura, né? Essa mudança de comportamento que a gente está falando dentro e fora das corporações. As corporações começam a perceber que times multigeracionais ou intergeracionais se tornam cada vez mais fortes, né? Com mais resultados, com crescimento intelectual e também equilíbrio emocional. Por isso que a Mature atua também na cultura das corporações, não só na mudança de uma cultura da sociedade, né? Transmitindo que a idade é um fator, não é um fator de improdutividade, sim de experiência, né? Não é um fator impeditório para a educação continuada. É justamente o contrário, é você unir toda a sua bagagem, né? Colocar ali na sua mochilinha toda a bagagem, toda a experiência que você tem, todo o conhecimento, para que você possa conseguir mais, produzir mais, aprender mais, né? E fazer também a diferença na vida das outras pessoas. E eu ouço muito, principalmente nas corporações, se perguntar a idade de alguém em um ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente é errado, né? Eu acredito que perguntar em si, acredito que não. O que é errado é a exclusão quando se sabe a idade de alguém. É excluir alguém de uma vaga porque ou ela é muito jovem ou porque ela é muito velha. É considerar uma pessoa inativa só pela questão da idade. Isso a gente está falando de etarismo, que é o preconceito contra a idade, né? Como eu disse, afeta também jovens, mas pessoas mais que num ambiente onde a gente tem uma educação mais fortalecida, né, a gente ganha muito mais força para saber lidar e enfrentar essas dificuldades que ainda existem, né, que a gente sabe que é um trajeto longo para ser mudado, né, a gente percebe melhorias, mas acredito que para uma mudança grande e efetiva, realmente um caminho é uma jornada, né, não é de uma hora para outra. Então, para os maturos, é importante sempre observar, né, se situar o momento, o lugar e o mundo. O mundo está numa transformação tão rápida, né? Veio a pandemia para mostrar que muitas possibilidades existem. Por exemplo, um congresso como esse, 100% online, né? Como, por exemplo, como a Turifest, que esse ano foi 100% online, com mais de 8 mil pessoas conectadas, salas de networking, uma troca gigante, um aprendizado maravilhoso para todos que estavam por lá. Na maturidade é que a gente ganha maior liberdade de escolha, né? E, ao mesmo tempo, a gente continua aprendendo, ganhando força e ânimo mesmo, para a gente conseguir se adaptar em conjunto com o movimento que está acontecendo. Uma recente pesquisa do Instituto Mongeral Egon trouxe para a gente que a crise causada pelo coronavírus levou
a uma diminuição de renda de 46% dos brasileiros. E 45% mantiveram seus rendimentos desde o início da pandemia. Aqui não há classificações de idade, mas, enfim, a gente sabe que uma grande maioria das pessoas acima de 50 anos foram afetadas, né? Acredito que a maior parte, talvez, seja porque foram classificadas, erroneamente ou não, mas eu não sou da área, não posso afirmar 100%. Existem outros fatores de risco, senão a idade, mas, enfim, foram classificadas como grupo de risco e acabaram sendo excluídas do mercado de trabalho. Em contrapartida, uma pesquisa realizada pela Maturi, desde o início da pandemia, com mais de 4.000 respondentes, cerca de 70%, mais ou menos, desses respondentes têm nível superior de ensino, né? E isso não impede o mercado de trabalho de fechar as portas para eles. Há pessoas que estão se atualizando, há pessoas que estão na segunda, terceira, quarta faculdade, em doutorado, em mestrado, e isso não impede que o mercado os exclua, né? Então, nós, da Maturi, trazemos uma nova visão para o mercado. Como disse, não é um caminho fácil, né, nem rápido, mas é esse entendimento de que não existe limite de idade para se aprender, para se crescer, para se produzir, e que a gente pode ser o que a gente bem entender em qualquer idade. Dentre as pessoas mais afetadas, então, como eu disse, pela pandemia, estão justamente as pessoas acima de 50 anos. E isso não impede de muitas se reinventarem, né? Tem pessoas que ainda estão buscando caminho, e é esse o outro contraponto que a Maturi faz. Com a Maturi Academy, por exemplo, com a nossa comunidade no Facebook, onde hoje nós temos mais de 20.000 pessoas inscritas, né? Onde tem uma troca muito rica, muito grande, a gente aprende todos os dias por lá, uns com os outros, fora os conteúdos, claro, né? Conteúdos bem profundos. Então, nós vemos um movimento muito grande das pessoas acordando mesmo, né? Se reinventando, buscando novas formas de se atualizarem, de aprenderem constantemente e de transformarem, junto conosco, a cultura da sociedade para uma sociedade totalmente sem preconceitos, né? Intergeracional. A Maturi, por exemplo, tem um time super intergeracional de 23 anos a mais de 70, né? E isso nos faz muito mais fortes, muito mais inclusivos e colaborativos. Daí, nesse sentido, eu gosto de trazer bastante que a pessoa idosa, a gente não costuma dizer idosos, né? Dentro da Maturi, nós preferimos os maduros ou matures, né? Mas trazendo nesse contexto da pessoa idosa, a gente acredita que o desenvolvimento das soft skills, ou seja, do desenvolvimento dos comportamentos, das habilidades comportamentais, né, é essencial. Então, não só se manter atualizado, não só aprender aquilo que te satisfaz, não só achar seu propósito, mas também se desenvolver cada vez mais enquanto pessoa, né, para que você possa aplicar todo esse conhecimento de uma maneira muito mais construtiva e colaborativa, que é inclusive, uma das skills que são muito solicitadas hoje no mercado e vai ser cada vez mais daqui para frente, né? Adaptação à mudança, equilíbrio emocional, humildade intelectual, que ontem meu caro colega Walter Alves acabou comentando comigo sobre isso, a gente ainda está se aprofundando, né? Mas a humildade intelectual é saber que não só uma pessoa detém o conhecimento, né? E esse comportamento essencial que eu acho que não pode faltar em nenhuma idade, principalmente acima de 50 anos, que é o lifelong learning, né? É trazer esse conceito de lifelong learning para a vida. É aprender por toda a vida. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aprendendo. E não estou falando só de um aprendizado acadêmico, né? De um aprendizado de conteúdo. Estou falando de aprendizado a todo momento, com todos os passos que a gente dá na vida, todas as pessoas que a gente encontra, é aprender a se atualizar a todo momento. Nós temos também muitos exemplos de matures que, por exemplo, se reinventaram, né, no meio dessa pandemia, encontraram novas formas de trabalho, como a remota, né, para você ver que não independe da idade para se estar conectado às novas tecnologias, e que também aprenderam a empreender. Então, a Maturi tem vários cursos hoje, descomplicando ferramentas digitais, tem sobre empreendedorismo, inclusive, também,
Tem muito conteúdo onde as pessoas podem acessar da forma que elas seja melhor para elas, tem conteúdo gravado, tem de diversas formas. E através disso, a gente consegue perceber o quanto as pessoas estão sedentas por conhecimento, né? A gente vê uma contrapartida de uma outra geração, né? A gente nem gosta de fazer muito essas comparações, mas, enfim, de uma outra geração que está preocupada com outras experiências, outras vivências, e de uma geração que vem aí buscando, né, com muita sede, com muita vontade por atualização, por entender esse mercado de trabalho que está mudando tão rapidamente, com as novas possibilidades, com o encontro de propósito, estar conectado nas redes sociais, né, fazer a diferença, estar conectado com pessoas, acima de tudo, tá certo? E para quem ainda tem alguma dúvida sobre pessoas acima de 50 anos estarem conectadas ou não, eu vou dar um exemplo aqui, para finalizar por agora. Vou trazer um exemplo muito particular, mas eu gosto de trazer exemplos particulares, porque assim, é na vivência que a gente mostra, né? Os exemplos melhores. Eu fico até um pouco emocionada de falar, mas assim, minha mãe completou 76 anos agora, dia 19 de setembro, e ela é uma pessoa que não teve oportunidade de estudo, ela estudou até a 4ª série, sabe? Então, situações onde trabalhou e viveu sempre pela família e tal. Então, ela nunca teve muito envolvimento com redes sociais, com tecnologia. Pois esta mulher agora, ela faz lives, ela se conecta em reuniões online pelo WhatsApp, por Zoom, por Skype, é uma mulher que todos os dias aprende. Então, eu acho que se falando em educação, oportunidades de trabalho, aprendizados, eu acho que além de um sistema que favoreça, né, inclusões públicas, políticas, enfim, que possam contribuir para a melhoria, para a diminuição desse preconceito e ofertas melhores, né, de aprendizado, eu acho que acima de tudo isso está a vontade de cada um em ir lá e fazer melhor, e fazer diferente, e buscar o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer de melhor hoje, né, como é que eu posso fazer diferente hoje. Eu acho que é isso que a gente mais gosta de passar, que existem grandes possibilidades quando a gente fala de educação, quando a gente fala de um mercado de trabalho que está cada vez mais inclusivo, cada vez mais trabalhando a diversidade etária, né? E, inclusive, gostaria de convidá-los do dia 3 a 6 de novembro, estou pegando aqui para não falar besteira, haverá o Fórum de Inclusão e Diversidade da ABRH São Paulo, e a gente vai trazer o tema deste ano como Vozes da Diversidade. Então, serão 4 pilares, e o etarismo com certeza está lá, e a gente vai trazer muita coisa boa, para que a gente possa realmente transformar, né, trazer mais diversidade para a nossa sociedade, menos preconceito, mais trabalho, mais oportunidades e mais educação para todos nós, sem dúvida nenhuma. Pessoal? Eu não estou vendo pergunta aqui, se tiver alguma coisa, doutora. Fabi, eu anotei aqui uma coisa bastante interessante que você comentou conosco sobre os 46% a menos de trabalho com essa pandemia. Você, como psicanalista, também tem sentido que não só no campo do trabalho, mas no campo emocional, o quanto as pessoas matures, adorei, até pus no chat aí, amei, matures, sensacional. Vou chamar a minha mãe agora de 85 anos, que é a nossa nona, de matures, vai ser Dona Matures. Eu achei muito interessante, né, que vocês tenham esse número, mas eu acredito que esse número seja muito maior no que diz respeito às pessoas com 50 mais. E nessa área da psicanálise, você também tem percebido o quanto a maturidade tem transformado as pessoas nesse mundo virtual. Você deu o exemplo da sua mãe, que me emocionei também, porque eu sei o quanto é difícil. Eu estava brincando antes de nós entrarmos ao vivo, o quanto o João vai precisar nos dar aula desse mundo online, virtual, porque, salvo o melhor juízo, né, doutor Eric, nós somos todos da datilografia aqui, o mundo digital
surreal para nós que aprendemos nos tecladinhos. E o João está nos ajudando. Veja a maravilha de a gente estar fazendo esse primeiro congresso hoje, né? E é um mundo muito novo para o Matures. E como é que vocês, nesse instituto, vocês desenvolvem esse trabalho para que haja esse engajamento do pessoal Matures, para tentar interagir melhor, ter menos depressão, ansiedade, a solidão, que foi tema agora da revista Exame, sobre a solidão da terceira idade com essa pandemia que não acabou, pelo contrário, ela continua, e na pessoa idosa ou na pessoa madura, ela está ocorrendo com mais intensidade. Queria que você mencionasse como que vocês estão trabalhando com isso. Bacana, Dani, doutora, essa pergunta é super relevante, porque assim, antes da pandemia já existiam os encontros presenciais, né, bastante coisa online, e a comunidade no Facebook, como disse, ela é muito forte. Com a pandemia, né, nós percebemos justamente isso, pessoas pedindo mais ajuda nesse sentido, né, de abandono emocional, acima de tudo, né. E então iniciou-se um processo de encontros, né, semanais, que se chamava Fala Mature, onde esses matures tinham oportunidade de trazer as suas angústias, né, de trocar informações, de trocar novos conhecimentos. Então, se manter ali durante aquela semana com uma energia, né, o pessoal saía todo mundo com uma energia lá em cima, era a realidade de sexta-feira, e aí as pessoas não viam a hora de chegar a próxima sexta para se encontrar de novo. Inclusive, nós fazíamos pelo Zoom os encontros, e as pessoas se dividiam em salas, então era bem bacana, porque toda semana se conhece pessoas novas, né, se traz novos assuntos, enfim. E aí a gente começou o desenvolvimento de novos encontros, novas possibilidades, com o Maturifest, aí sim veio um aumento gigantesco, né, de participantes, que às vezes muita gente também que ainda não conhecia o nosso trabalho, enfim, e os encontros agora, Mature Day, que tem em várias regiões do país, passou também online. Então essas pessoas se conectaram, né, e muita gente assim que não conseguia se conectar, achou um jeito, entrou em contato com a gente, nossa equipe foi ajudando, né, filho, vizinho, amigo, parente, alguém ajudava para que essas pessoas estivessem ali conectadas com a gente. Então, nós percebemos que dessas pessoas que conseguiam estar ali com a gente, teve uma melhora muito grande, né, para passar esse período onde, para todos nós, foi meio que uma montanha-russa de emoções, né? Costumo descrever assim, um dia você estava bem, não, vai ficar, as coisas vão se resolver, no outro a gente já não tinha perspectiva, então foi uma montanha-russa para todos nós, né, emocional. E nós percebemos realmente a pesquisa que foi realizada pela Mature, inclusive, nós percebemos que as pessoas se sentiam mais isoladas, né, por essa classificação, principalmente por essa classificação de grupo de risco, né, então se sentiam às vezes totalmente isoladas, tendo que aprender num momento de urgência, né, a se conectarem, a ter novos aprendizados, ali, novas vivências, novas formas de se conectar, se falar, né, com outras pessoas, com familiares, mas de uma forma geral, eu acho que foi um aprendizado muito grande, as pessoas que puderam contar com a gente, puderam estar junto com a gente, né, vários clientes que eu pude colaborar também nesse momento, nesse período, vários colegas também, todo mundo se disponibilizando gratuitamente para auxiliar as pessoas da melhor forma para atravessar, né? É uma fase muito nova para todo mundo. O maior impacto, eu acho que, de fato, é o mercado de trabalho. Ainda é. O mercado de trabalho excluindo, primeiro era por conta da idade, né? A hora que a gente começa a perceber um desenvolvimento da diversidade etária nas organizações, aí vem a pandemia, tem uma classificação de grupos de risco, e aí realmente deu uma detonadinha, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, oi, doutor. Eu vou te fazer uma pergunta que é relacionada a essa questão da recolocação do mercado de trabalho. O que é mais fácil, você trabalhar nas grandes corporações ou nas empresas, vamos dizer, de cunho mais familiares? Porque, assim, é evidente que a recolocação do mercado de trabalho depende muito da questão cultural, né? Nós não temos essa cultura de empregabilidade do mais renta. Até porque o contraponto é justamente o inverso. As empresas com salário de pessoas com mais idade
procuram demitir os mais velhos para contratar pessoas mais novas com salário mais achatados, né? Então, assim, o que seria mais fácil? Você usar das grandes corporações ou das empresas médias, pequenas? E aí eu até chamo a atenção, porque eu vou usar um termo, golden years, né? São pessoas valiosas, essas pessoas pela experiência. Inclusive, eu tive conhecimento que a PepsiCo desenvolve um trabalho para mais 50 e justamente nominando golden years, contratando pessoas de mais idade que estavam alijadas do mercado de trabalho. Comenta para nós sobre isso. Maravilhosa essa iniciativa, né? E a gente vê de várias grandes corporações que realizam. Mas pelo número, né, que nós temos de grandes corporações, de corporações multinacionais que têm já o trabalho de diversidade dentro delas, a diversidade etária, ela foi meio que esquecida. Ela está sendo incorporada em grandes corporações este ano, né? Outras já desenvolvem, mas pelo número, pela quantidade, ainda é baixo. Então, a gente entende o seguinte: não existe uma diferença entre pequenas empresas, empresas familiares, né, ou grandes corporações. Não existe uma diferença significativa, não. O que há é justamente esta cultura, né? Existem muitas crenças que limitam essas contratações. Por exemplo, achar que essas pessoas acima de 50 anos são mais caras. Só que os maturos também estão entendendo que aquele salário antigo, aquele cargo de diretor, é um outro momento agora, né? O mercado de trabalho exige também outras coisas. Então, outras colocações, outras posições, outras formas de trabalho, às vezes por job, por consultoria, né? São novas formas. E é isso justamente que os dois lados é onde a Maturi atua, dos dois lados, para que haja esse entendimento. Né? Então, grandes corporações, elas ampliam bastante, conseguem ampliar, mas o número de contratação de estagiários, por exemplo, 50 a mais, ainda é menor, né? Ainda não existe uma equalização, ainda não está se conseguindo fazer isso. Acredito que iniciativas como da Unilever, por exemplo, da PepsiCo, já estejam um pouquinho mais avançadas, mas ainda é lento, né? É um processo lento. É como eu falei, é um processo de mudança, que a gente está falando, mudança cultural, então tem muito aprendizado aí, né, doutora, e para todo mundo que está assistindo, tem muito aprendizado para todos nós, para as corporações, para fazer essas contratações, para os maturos que estão ingressando, para os times se tornarem intergeracionais, porque com a crise de 2015, por exemplo, hoje houve uma juniorização muito grande, né? Os times ficaram muito, muito jovens, muito restritos. Então, como que a gente incorpora as pessoas acima de 50 anos em times que são jovens e como que os jovens recebem essas pessoas? Como é que a gente faz para que haja uma troca entre essas gerações, todos esses conhecimentos e aprendizados? O mais maduro tem mais experiência de vida, inclusive. Como é que equaliza isso, né? Então, é um grande aprendizado também para se poder fazer um processo de diversidade etária na corporação. Fabi, esse tema é instigante, mas infelizmente, pelo adiantado da hora, nós vamos ter que encerrar. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Congresso do IBDPI, nesse primeiro congresso do Outubro Prateado, trabalhando o eixo da educação. E eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a todos os professores, incluindo você, que ensina o que sabe, passando conhecimento a todos com a palavra de Cora Coralina, que ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Em nome do IBDPI, agradecemos a sua presença. Dani, gratidão. Boa tarde para ti também. E continuamos com o próximo palestrante. Muito obrigado, viu? Gratidão, pessoal. Obrigada novamente. Em nome da Maturi, agradecemos ao Instituto. Um abraço. Foi um prazer. Abraços. Abraços, Zé.